4-4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Sextou, hein? Em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, onde o sonsaço da Rádio CBN chega. E também a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando como sempre recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, Antônio Carmo, o eclético. Toda sexta-feira o comentário é com ele. Daqui a pouco bate-papo interessante com o executivo de futebol do Brasil, podemos chamar assim, aqui no Vale do Paraíba. Ficou muito conhecido porque foi dirigente vitorioso com o Guaratinguetá nos tempos áureos, 2007, 2008, 2009, recentemente trabalhou no Taubaté também, mas ele ficou bastante conhecido aqui no Vale do Paraíba por conta do Guaratinguetá, o Carlos Zarini, que pode estar montando uma nova equipe justamente lá em Guaratinguetá. O Carlos Zarini vem já pra gente falar um pouquinho sobre esses rumores de uma nova equipe lá em Guaratinguetá. Daqui a pouco também tem o repórter Fred Júnior. Ele vem em dose dupla novamente, primeiro destacando a convocação da seleção brasileira para os próximos 3 jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil que enfrenta a Venezuela, Colômbia e o Uruguai. Tite convocou a seleção. Fred Júnior vai contar para você com mais detalhes, assim como o Fred Júnior vem falando sobre o Galo Mineiro, o líder do Campeonato Brasileiro, que pode bater um recorde que dura desde 2012. Já o Fred Júnior vem para trazer estas informações. Daqui a pouco também, é claro, o melhor de todos, o Valtencir Vicente. Ele atualiza as informações dos clubes da nossa região. Daqui a pouco tem que devolver, Vanessa. 4-7. Valtencir Vicente chega já para atualizar as informações dos clubes da nossa região. E hoje tem o quadro Pergunte ao Valtencir. 2 perguntas, uma vinda de São José, outra daqui aqui do ladinho, né, de Jacareí, tá certo? Aliás, quer saber algo do Valtencir Vicente? Tem alguma dúvida? Mande a sua pergunta para o quadro Pergunte ao Valtencir, pelo 991588224, 991588224 é o zap da produção do Parada dos Esportes. Manda sua pergunta em áudio, faz a pergunta, você coloca o seu nome, de onde você está falando e já chapuleta a pergunta pro Valtencir Vicente. Não faz pergunta longa, faz pergunta sucinta, rápida, ligeira, rasteira. 30 segundos de pergunta tá bom demais, tá bom? Mais ou menos na média, né? 30, se for 31 não tem problema, 32 também não tem. Mas não faz pergunta de 2 minutos que não dá pra colocar no ar. Faz pergunta curta, objetiva pro Valtencir Vicente, tá certo? 991588224. A gente vai ter o maior prazer em receber as suas perguntas e o Valtencir vai ter o maior prazer, é claro, em responder pra você, tá certo? 4-9 em São José. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço pra vocês. Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produtos
Produtos Century, fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias, Usina 1, Chaga Júnior, Usina 2, Celso Gomes. Grande abraço, Celção, força aí. Celção hoje perdeu a avó do Celso, 90 aninhos a vovó do Celso Gomes. Um abraço pra você, pra toda a família. Agora a vovó está na última morada, morando bem ao lado de Deus. Grande abraço pra você, Celso, força pra você e pra sua família. Direção artística do nosso Parada dos Esportes é de Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central ele, o uniformizado, até que enfim, tirou da gaveta, hein? A camisa, o manto sagrado do Parada, o nosso Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda sexta-feira chega com ele, Antônio Carmo, o eclético. Chega mais, Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vieira Júnior, e boa tarde especialmente a todos os ouvintes do nosso Parada dos Esportes, ano 57 aqui na CBN Vale. Vieira, daqui a pouco está programado uma conversa, uma entrevista aí sua, do Volta em Si, com o Carlos Zarilli, um dos mais importantes dirigentes esportivos de São Paulo, e até do Brasil, podemos assim colocar. Um homem que já trabalhou em diversos clubes, que já representou grandes jogadores da história do futebol do Brasil, e que agora está programando, segundo informações, e ele poderá confirmar tudo isso na entrevista programada para hoje, é o surgimento de um novo time empresa, o Clube Atlético Guaratinguetá, uma coisa assim, o Atlético Guará, na cidade, claro, de Guaratinguetá. Muitos clubes, né, surgiram, e ainda temos alguns que vão aparecendo nessa nova esteira aí do futebol moderno. Os times chamados de clubes empresas, né? São aqueles times que têm dono. O que é interessante, o próprio Mantiqueira de Guaratinguetá tem dono, é o presidente Dado Oliveira, não tem conselho deliberativo. Aliás, o conselho deliberativo, em sua grande maioria, mais atrapalha do que ajuda os clubes de futebol. Então, os clubes não têm fins lucrativos, né? Os grandes times aí do futebol do Brasil. O clube empresa já trabalha de maneira diferente. Ele tem um dono, pode ter sócio, pode ter uma participação diferente, mas não é aquele time tradicional. Então, ele pode estar numa cidade hoje, numa outra cidade amanhã. Foi o que aconteceu justamente com o Guaratinguetá Futebol Limitada, que teve o Carlos Zarilli participando efetivamente durante um bom tempo, principalmente quando o Guará viveu seus grandes momentos. Foi campeão do interior, conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi semifinalista do Campeonato Paulista de 2008, quando foi eliminado pela Ponte Preta na semifinal. Os grandes momentos do Guará Futebol Limitada aconteceram quando o Carlos Zarilli, chamado Carlitos, esteve presente, né, naquele time que tinha como investidor maior o Sony Dauer, que depois parou de colocar dinheiro e o time acabou. Foi vendido para esse, foi vendido para aquele e sumiu. Já tivemos o Atlético Sorocaba, do Reverendo Moon, lá em Sorocaba, que chegou para rivalizar com o São Bento. Nunca conseguiu. O São Bento sempre foi o time da cidade. Em Guará, o Guará Limitado, o antigo Guará, conseguiu a admiração de todos e grande torcida, porque não havia futebol em Guará. A antiga esportiva estava parada. Então o Guará não surgiu para rivalizar
com a Esportiva? Surgiu porque não tinha time na cidade, e aí o time foi se consolidando e teve um apoio total da cidade, que depois se revoltou quando o time foi embora para a Americana, e mesmo quando voltou, aí não dava mais, aí o casamento já tinha acabado. Em Sorocaba, nunca o Atlético Sorocaba teve a simpatia do torcedor sorocabano, que sempre gostou do São Bento. Em São José dos Campos, temos aí o Atlético Joseense, que surgiu no começo dos anos 2000 para ser uma alternativa para a cidade, não rival do São José. Sempre foi dito isso no começo, né? Seria um time para ser uma base para o São José, ajudar o São José, para ter também o carinho da torcida. Se perdeu pelo caminho, do mesmo jeito que o Guará Futebol Limitado, está parado, o Guará não existe mais, o Atlético Joseense também não acredito mais que volte a atuar aqui em São José dos Campos, não. E essa iniciativa do Carlos Arini vem nessa esteira dessa situação de que os clubes podem realmente surgir, como surgiu o Colorado Caieiras agora neste ano, como tivemos o SCA Brasil no ano passado, o time lá do Edmilson, que foi zagueiro pentacampeão mundial. Só que às vezes o time surge, um ano depois, 2 anos depois, já desaparece. É complicado, não é fácil, você tem que ter uma empatia da cidade, onde é que você vai ficar, e conseguir fazer com que o time também seja competitivo. Tomara que, surgindo esse time, tudo dê certo, porque o futebol moderno nos reserva essas situações, né, de novos times que vão surgindo. E os times antigos, os times tradicionais, que tomem cuidado para não perder o seu espaço. Um grande abraço para você, Vieira Júnior, aos amigos todos que nos acompanham aqui no Parada dos Esportes. Excelente final de semana. Obrigado, meu caro Antônio Carmo, passando pelo microfone da Rádio CBN Vale. Antônio Carmo falando aí sobre o Clube Atlético Guaratinguetá, um novo clube que deve estar pintando aí na cidade de Guaratinguetá, e é por isso que a gente vai conversar com o Carlos Arini. Já já o Edson Ramiro vai fazer o contato com ele e a gente fica na expectativa de falar com ele e saber sobre a possibilidade de fato desse novo clube surgir. Vai surgir na 4ª divisão e vai ter que fazer o caminho aí que o Primeira Camisa tentou e acabou não vingando, o próprio Joseense que chegou até a Série A3 e não vingou também. Quem sabe nas mãos do Carlos Arini, como o Carmo disse, o Guaratinguetá viveu bons momentos, muito bons momentos naquele período lá em que foi muito bem na Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro da Série B, da Série C. Então, aliás, eu tenho passagens com o Carlito, Copa do Brasil também, o Carlito invadindo o gramado lá do Dario Rodrigues Leite, querendo pegar o árbitro e conversar. Teve o jogo do misto aqui no estádio Martins Pereira também, que o Guará goleou, mas não levou a classificação. O Argel Fux queria bater no repórter. Que beleza, é uma coisa de louco. Só pra atualizar também, Copa Paulista, o São Caetano vai perdendo em casa por Atibaia por 1-0, e a Portuguesa, que é o segundo time de todo mundo, vai batendo o Taubaté. O Taubaté do Carlos Arini, recentemente estava lá no Taubaté que não tá muito legal não, tá perdendo pra Portuguesa, que fase também. Portuguesa 1-0 pra cima do Taubaté, mas ele já tá conosco, o Carlos Arini, executivo de futebol, super conhecido aqui na nossa região pelos bons trabalhos prestados ao Guaratinguetá, naquela época áurea do Guaratinguetá, também recentemente esteve no Taubaté. O Carlos Arini, o Carlito tá com a gente. Tudo bem, Arini? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar falando com vocês e à disposição para a gente poder falar um pouco de futebol. O Carlos Arini, eu tava relembrando aqui antes de você entrar no ar, eu tive 2 passagens com você, tirando a parte aí que você teve no Taubaté, mas na época do Guaratinguetá teve 2 passagens, digamos, não digo engraçada, mas são situações inusitadas. Primeiro, aquele jogo aqui no Martins Pereira, acho que foi Guará e Misto, vocês precisavam golear o Misto, fazer um placar de 5-0, 6-0, vocês conseguiram um placar de 5 e precisava de 6, e aí deu uma confusão no final do jogo, o Argel queria bater em mim no final do jogo, porque ele tava achando que eu era repórter do Misto, na época, que eu era repórter de lá, e eu falei, não, eu sou daqui, eu tô querendo saber que você tá bravo com a arbitragem. Aí você entrou no gramado, quis conversar com o árbitro, acho que vocês queriam um tempo a mais de tempo, né, de tempo extra lá, porque o Guará tava pressionando, o Rocha acho que fez o 5º gol aos 45 do segundo tempo, faltava mais um pra classificação e tal. E o outro jogo também que você acabou entrando em campo lá foi no jogo Atlético Mineiro e Guaratinguetá, foi um pênalti escandaloso pro Atlético Mineiro, o Leão era o técnico, você entrou no meio do gramado, aquela coisa toda. São passagens do Carlos Arini aqui no Guaratinguetá, e Arini? É verdade, esse jogo a gente precisava ganhar de 6 gols de diferença. Isso. E terminou o primeiro tempo 0-0.
Exato. Os 5 gols saíram no segundo tempo. Isso. Mas durante a semana teve os bastidores do futebol, né? Aham. E Uma suposta mala branca pro misto, né? Mais do que isso até, né? Mas faz parte, não teve os acréscimos. E coisa que acontece, faz parte do futebol, a gente tá acostumado. E a outra foi pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Isso. Eles deram um pênalti em cima do Tardelli, absurdo, né? A gente vinha de um momento complicado, mas são coisas que eu particularmente eu não tenho nenhum tipo de orgulho, né? Isso daí, porque é um momento que você acaba tá explosivo, impulsivo e acaba tomando uma atitude que não é certa, e isso daí já o futebol moderno, o futebol de hoje não aceita esse tipo de situação. É no calor do momento, a gente entende. Quem conhece você no dia a dia sabe que você não é desse jeito. Você briga pelas suas cores e tal, e naquele momento você acaba exacerbando a situação, mas faz parte. E aí fica pra história, né? Vira até meme uma situação como essa. E curiosamente, eu estava nesses 2 jogos. E eu pegando você ali, a hora que você entrou no gramado, eu não podia entrar no gramado, a hora que você saiu, foi retirado, e eu fui lá entrevistar, e você soltou cobras e lagartos. Aí depois eu fui falar com o Leão também, o Leão não quis falar e tudo mais, mas faz parte do futebol, são histórias. Mas, Arinho, o negócio é o seguinte: e esse Clube Atlético Guaratinguetá vai mesmo disputar ano que vem a competição? Como é que tá? Não, tá caminhando bem, né? É importante deixar bem claro que, independente qual vai ser o nome, é importante ter o Guaratinguetá, a cidade de Guaratinguetá, né? Existir a identificação com a cidade, com o torcedor, retomar realmente ser o clube da cidade. Já existe um clube lá que eu tenho muito respeito e conheço o dono, que é o Mantiqueira, mas o intuito nosso realmente é retomar o futebol profissional, começando pela filiação da base. E uma cidade que eu tenho uma história lá, né? Vocês acompanham, e a gente fazer um clube empresa com seriedade, passo a passo, não vamos atropelar. E quem sabe a gente tem o mesmo sucesso que a gente já teve no passado, né? E a gente sabe, naquele Guaratinguetá que você fez parte, fez sucesso e fez um grande trabalho junto com o Sony e todo o staff que tinha lá naquela época, a ideia é mais ou menos ser como vocês fizeram naquele período? Tem diferenças? Obviamente o futebol mudou um pouco daquele período para hoje, dá para mesclar? Como é que tá a situação? A minha primeira passagem foi em 1999, não foi com o Sony, foi com o César Sampaio e com o Rivaldo. Ah, né? Sim, claro. Quando a gente terceirizou o futebol. E a partir daí o futebol foi mudando, as leis foram mudando, e aí a gente teve 5 acessos. Na história do Guará foram 5 acessos em 10 anos, que é realmente, fora isso, a gente levou o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão do interior, e, bom, quer dizer, realmente foram momentos muito bons, né? Mas o modelo em si é em cima do que está acontecendo hoje, né? A gente está esperando o Congresso dar o ok, o presidente também, para que a gente possa transformar o clube numa SA, para a gente poder também abrir o capital, para trazer investidores para a cidade, para o clube, para que a gente possa fazer realmente um trabalho muito bom e que possa trazer emprego, movimentar a cidade, movimentar o Vale, e eu acho que esse é o caminho, não tem jeito. Eu acho que esse daí é um caminho para todas as equipes. Não vai ser complicado, vai chegar um momento que todos vão ter que realmente caminhar. É o que acontece hoje na Europa, né? Ô, Arini, em relação eu estava comentando até com o Antônio Carmo esses dias, em relação ao Bragantino. O formato que foi feito pelo Bragantino, a gente sabe que a forma como foi e como está sendo, e como o próprio clube já praticamente mudou de nome e tudo mais. Você acha que esse é o caminho? Dá para ser um pouco diferente? Dá para manter a tradição da cidade, por exemplo? Enfim, como é que você vê a situação do Bragantino e se é possível aplicar num time novo como esse, o possível Clube Atlético Guaratinguetá? É parecido. Eu fui executivo de futebol do Red Bull, né? Uhum. Eu trabalhei, né, naquele quadrangular, até por sinal o Guaratinguetá estava naquele quadrangular, acabou subindo ao Dax e Rio Claro. Então eu trabalhei no Red Bull e eu sei como funciona. É diferente, porque o Red Bull tem o Bragantino, porém é uma empresa, né, uma multinacional que vende energético, que tem em outros países também o futebol, e tem o nome do Bragantino. Mas o Bragantino acabou.
as cores, o Sim. branco e preto do Bragantino, isso acabou. O que existe sim na realidade é o Red Bull. Nesse caso, no caso nosso, que a gente está falando de Guaratinguetá, é diferente. É diferente, não existe uma outra empresa com outras cores, não, é um clube que, onde vou deixar bem claro, a marca é Guaratinguetá, que é a cidade de Guaratinguetá. O Bragantino, que é um clube tradicional, todos nós conhecemos, é um clube branco e preto, alvinegro, e mudou. O Red Bull acabou assumindo e comprando a vaga, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, e está fazendo um centro de treinamento lá, mas é Red Bull Bragantino. Só que alguns falam Bragantino, outros falam Red Bull, mas a gente sabe, na realidade, que a gestão toda é feita pelo Red Bull. Você acabou de explicar que o Guaratinguetá, esse novo time de Guaratinguetá, não vai ser nos mesmos moldes do que é o Red Bull Bragantino. Agora, você particularmente, lhe apetece uma parceria, uma situação como essa que foi feita com o Bragantino, ou você é daqueles... Você é de futebol raiz também, né? Então você prefere a história em primeiro lugar. No caso, o Bragantino tem muita história, o preto e branco, aquele time que o estado de São Paulo aprendeu a conhecer e a gostar também por conta da final caipira paulista e tudo mais. Olha, eu acho que hoje em dia você tem que ter o equilíbrio. Não adianta você chegar e só, por exemplo, não vou aqui citar marcas, mas você traz uma marca de uma multinacional e você muda o que é a tradição da cidade ou a tradição. Você tem que realmente... O primeiro passo, ou em São José, Taubaté, estou falando do Vale do Paraíba, que é um local que eu conheço e conheço bem, você não pode perder essa identificação do torcedor com o clube. Agora, se existe um patrocinador, se existe alguém que vai fazer uma terceirização, eu acredito que quem tem que se adaptar é quem está chegando. Perfeito. Quem tem que se adaptar é quem está chegando. Então, por exemplo, nós vamos montar um clube empresa, então a gente tem que entender o que é a cidade, como funciona a cidade, né? A raiz, que é fundamental, no meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. Ô, Arini, a gente sabe, quem acompanha você pelas redes sociais, também acompanha, no meu caso, como repórter e dirigente, a gente sabe que você é muito bem relacionado dentro do futebol, você tem amigos pessoais aí, amigos de grande gabarito dentro do futebol. Esses amigos que já trabalharam com você, como você mesmo citou, o César Sampaio, que começou em 99 lá com você no Guaratinguetá, e você tem uma estreita relação com ele e tantos outros, esses figurões aí, figurões no bom sentido, é claro, do futebol, estarão junto com você nesse novo projeto? Tem alguma coisa engatilhada, algum nome que você pode falar? Não, no momento eu não posso te falar em nomes, mas existe a possibilidade. A partir do momento que você abre uma SA e abre a possibilidade de você ter novos investidores, como não? São ex-atletas, né? As pessoas devem estar acompanhando, estão todas ligadas ao futebol. E se existir o interesse, a gente vai estar conversando, não tem problema nenhum, não. O Arini, me diga uma coisa, aí é uma curiosidade minha em relação, você falou que conhece bem o Vale do Paraíba, e a gente sabe que conhece bem. Você recentemente esteve no Taubaté, num trabalho que a expectativa era de subir, acabou não subindo, faz parte, teve a pandemia no meio, aquela coisa toda. E também, obviamente, que você sabe como é que funciona mais ou menos aqui o São José, que é um time de tradição também. O que está faltando para esses clubes chegarem para a primeira divisão, tanto o Taubaté quanto o São José? Olha, eu vou contar uma coisa que poucos sabem. Eu quase trabalhei no São José, mas muito perto, eu tive muito perto. É que eu recebi, quando eu fui fechar com o Paulinho da Padaria, né? Robertinho. O Robertinho. Eu fui conversar com o Robertinho, ele me fez o convite, tivemos a conversa, e no dia que eu fui acertar, eu acabei recebendo uma proposta da Série A do Campeonato Brasileiro, do Avaí. Uhum. E aí o Robertinho entendeu, né, que realmente era algo que eu não tinha como recusar, porque já tinha trabalhado, mas quase que eu trabalhei no São José também. Então, é uma cidade realmente com uma capacidade enorme, com um estádio maravilhoso e uma força, né, São José é uma força enorme. O que eu acho, na minha opinião, é gestão. Tudo passa pela gestão, né, gestão, eu acho que a gente infelizmente teve a questão da pandemia, isso daí complica muito, porque esses clubes têm uma força gigante, que é o torcedor, que é o mais importante no clube, é o seu maior patrimônio, e isso daí acaba complicando. Mas você tendo uma gestão séria, profissional, que não precisa ser nada demais não, sendo bem pé no chão, os clubes chegam.
Chegam sim, porque tem muita... São cidades que têm muita força para poder chegar e para poder conquistar. O próprio Taubaté, agora que eu participei como diretor de futebol executivo, a gente acabou ficando fora dentro de um mata-mata de pênalti, de 12 a 11 em pênaltis. Então são coisas que acontecem. Nós fizemos um grande trabalho, com 3 rodadas de antecedência a gente tinha classificado. Entendi. Faz parte. Faz parte, acontece, é verdade. E aquele time foi feito para subir realmente, né? O plantel foi montado, escolhido a dedo, comissão técnica, você por trás dando todo o apoio, Marcelinho Espanha, tudo mais, Gilcinho e tudo mais, e acabou, como você falou, eliminado nos pênaltis, que isso pode acontecer. Às vezes o futebol acaba sendo igualado de forma ruim por conta de uma situação de cobrança de pênaltis, mas também tem o mérito de quem cobrou e fez e o demérito de quem não fez, né? Sem dúvida, também tem a competência. Mas foi um ano totalmente atípico, porque no momento que parou o campeonato, a gente estava em segundo lugar, e aí absolutamente perdeu. A gente acabou perdendo 2 atletas importantes, que era o Chumbinho, o Meia, perdemos o Hermínio, que era o nosso atacante de referência. Então, quer dizer, foi um ano atípico, não só para o Taubaté, mas para o mundo todo, né? Nem para o futebol, né? Então, aconteceu. Eu acredito que se fosse naquele momento a gente estava embalado, as coisas poderiam ser diferentes. Mas não foi um mau trabalho, não. A gente fez uma boa campanha. Não, foi bom sim. Arini, pra gente fechar, voltando aí pro possível Clube Atlético Guaratinguetá, que ainda não tem nome, você falou que ainda não tem nome, mas enfim, vamos tratar assim, dessa forma. O que tá faltando aí para bater o martelo, para sacramentar e de fato anunciar? Vai ser esse nome e tudo mais, centro de treinamento? Não, isso daí já está tudo certo, centro de treinamento, prefeitura. A gente está agora na questão da parte burocrática, realmente, só a parte da filiação, e estamos na parte final. Não é uma parte que eu não gosto muito, essa parte burocrática. Você me conhece bem, o meu caminho realmente é estar no campo e poder desenvolver grandes trabalhos. Mas aí a gente deixa com os advogados e as pessoas que estão envolvidas, a gente está muito bem assessorado para poder resolver isso o mais rápido possível. A gente espera que em novembro, final de outubro, começo de novembro, a gente possa fazer um belo lançamento, e vocês já estão convidados, antemão aí, para esse lançamento. Maravilha. E o Rocha vai ser seu diretor de futebol lá ou não? Eu não sei se ele vai ser diretor de futebol, ele vai estar comigo. O Rocha foi meu atleta, é uma pessoa que eu confio muito, e com certeza ele vai estar no processo. Maravilha. Arini, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Com certeza voltaremos a nos falar com relação a esse novo clube de Guaratinguetá, que eu sei que quando você tá junto, vem coisa boa por aí, Arini. Se Deus quiser, eu sempre estou à disposição, e tenho certeza que a gente vai estar conversando muito no decorrer aí desse período. Então tá jóia. Arini, grande abraço, obrigado. Outro abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com o Carlos Arini, executivo de futebol do novo time de Guaratinguetá. Vamos tratar de Clube Atlético Guaratinguetá. Não sei se vai ser esse nome mesmo, acho que vai ser. Mas o Arini veio falar um pouquinho pra gente. É sempre bom ouvir o Carlos Arini, conhecedor de futebol e, queira ou não, aqui na região, no trabalho que ele fez no Guaratinguetá e também recentemente no Taubaté, foi muito bom o seu trabalho, e por outros clubes por onde ele passou. É um nome conhecido, é um nome que conhece do futebol. Eu acho que para a cidade de Guaratinguetá só tem a ganhar com o retorno aí de Carlos Arini ao futebol de Guaratinguetá, tá certo? 4h32, a gente vai para um rápido intervalo. Antes tem o repórter CBN, depois tem Fred Júnior trazendo informações do brasileiro e também da seleção brasileira, e claro, tem o Walter Vicente atualizando as informações dos clubes da nossa região. O Taubaté, deixa eu atualizar aqui só pra ver se o Taubaté empatou, hein? Que beleza, o Cauê empatou pro Taubaté. Volta e vai atualizar tudinho pra você. 4h33, rápido intervalo, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. 42% dos brasileiros dizem se sentir muito protegidos com as vacinas contra a Covid-19. Outros 48% se sentem um pouco protegidos. Apenas 10% dos entrevistados dizem se sentir nada protegidos com os imunizantes. As informações fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. A Agência Nacional de Telecomunicações marcou o leilão do 5G para o dia 4 de novembro. A data foi anunciada depois que o Conselho Diretor da Anatel
aprovou a versão final do edital durante uma reunião extraordinária. A previsão é de que o serviço de telefonia pela rede 5G seja oferecido no país a partir de julho do ano que vem. As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em agosto. O estoque total da venda de títulos públicos chegou a quase 70 bilhões de reais, o que representa um aumento de 2,9% em relação a julho e de 14% em relação a agosto do ano passado. Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram pagamento cancelado na revisão mensal de setembro têm até a próxima segunda-feira para contestar a decisão. O prazo também vale para quem foi considerado inelegível no lote mais recente. A solicitação deve ser feita pelo site do Ministério da Cidadania. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h38 em São José dos Campos, para falar de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato Evaristo, os irmãos que comandam também a Padaria Flor de Pê. Vamos falar de seleção brasileira porque o Fred Júnior, ele vem trazendo informações. Tite convocou a seleção para os próximos
próximos 3 jogos nas eliminatórias do Brasil, contra Venezuela e Colômbia fora de casa, e o jogo contra o Uruguai em Manaus. Chega mais, Fred Júnior. O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a relação de 25 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos próximos 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrenta fora de casa a Venezuela no dia 7 de outubro, a Colômbia no dia 10 e depois no dia 14 recebe o Uruguai na Arena da Amazônia. Mesmo suspenso no primeiro jogo por ter levado o segundo cartão amarelo na competição, Neymar foi convocado. Richarlison, que se recupera de dores no joelho, é o desfalque. A lista conta com um estreante, o atacante Antony do Ajax, ex-jogador do São Paulo. Outra novidade foi a manutenção de Edenilson do Internacional, que foi convocado pela primeira vez no mês passado, devido aos diversos atletas com quais Tite não pôde contar. Presente nas últimas rodadas das eliminatórias, Daniel Alves ficou fora desta vez. O lateral, já veterano, está sem clube depois de rescindir contrato com o São Paulo. Emerson, jogador do Tottenham da Inglaterra, foi convocado para o seu lugar. Os convocados por Tite são, para o gol, Alisson do Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais Danilo do Juventus, Alexandro também da Juventus, Emerson do Tottenham e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Para a zaga, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos Paris Saint-Germain, Éder Militão do Real Madrid e Lucas Veríssimo do Benfica. Meio-campistas, Casemiro Real Madrid, Edenilson Internacional, Fabinho do Liverpool, Fred Manchester United, Gerson Olympique de Marselha, Lucas Paquetá do Lyon e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes, Antony do Ajax, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Rafinha do Leeds United, Vinícius Júnior Real Madrid, Neymar Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus Manchester City e Gabigol do Flamengo. O técnico Tite comenta sobre a novidade, a convocação, pela primeira vez na seleção principal, do atacante Antony, ex-jogador do São Paulo. Quando tu traz Antony, tu tem um jogo combinado. Quando tu traz Everton Ribeiro, tem um jogo combinado. O jogo mais da articulação. O que a gente quer com isso, juntamente com Paquetá, juntamente com Coutinho, juntamente com Claudinho, juntamente com Neymar, é dar esse equilíbrio para a equipe, para que ela tenha criatividade, sem perder resultado, sem perder competitividade, que é não tomar gol, e permanecer um número de gols que nós temos feito. A expectativa é que os atletas que atuam na Inglaterra sejam liberados desta vez. A CBF, porém, ainda afirma que há detalhes para serem definidos para que isso seja confirmado. Quem fala a respeito é Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira. Já tiveram várias reuniões positivas com a FIFA, a Premier e o governo britânico, e a gente confia que na próxima semana, sim, que vai ter uma solução positiva para esses casos, por isso que nós fizemos a convocação. O próprio Juninho Paulista confirmou também que 4 equipes brasileiras terão seus jogos adiados no Brasileirão: Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Com informações da seleção brasileira, Fred Júnior. Fred Júnior é bom demais, mas às vezes ele fala seleção brasileira, e tudo mais. É o grande Fred Júnior. E o Fred Júnior, ele volta, já tem o Volta em Ciro, hein, que hoje tem pergunta ao Volta em Ciro, ele vai atualizar as informações. O Taubaté tá jogando agora, tá empatando lá no Canindé 1-1, o Volta em Ciro vem trazendo os detalhes também. Fred Júnior agora vem trazendo informações do Brasileirão. Atlético Mineiro pode quebrar um recorde aí que dura já 9 anos. Chega mais, Fred. O Atlético Mineiro, líder do Brasileirão, semifinalista na Libertadores e também na Copa do Brasil, pode no final de semana igualar a marca de 2012, chegando a 14 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. E essa marca, na oportunidade, foi feita sob o comando do atual técnico da equipe, Cuca. Em 2012, o Galo foi vice-campeão brasileiro, em uma equipe que tinha Ronaldinho Gaúcho, goleiro Vitor, os zagueiros Hever e Leonardo Silva, Pierre, Bernat e Jô. Naquele ano, em 14 jogos, foram 10 vitórias, sendo 7 seguidas e 4 empates, com aproveitamento de pouco mais de 80%. Na atual temporada, o Atlético Mineiro tem em 13 jogos de invencibilidade, 11 vitórias, sendo 9 vitórias seguidas, 2 empates e assim um aproveitamento de pouco mais de 89%. E a equipe tem como destaques Hulk, Arana, Zaratio, Nátio Fernandes e Diego Costa. O técnico Cuca fala sobre esses números e o favoritismo que é apontado
com essa invencibilidade por parte do Galo no Campeonato Brasileiro. Não adianta você dizer, vocês são o favorito para isso, para aquilo. Você está competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, com grandes equipes no Campeonato Brasileiro, e você não tem a certeza do resultado final ser a vitória. Você tem a vontade de vencer, e ela é depositada jogo a jogo, e a gente tem que ir pondo isso até o final do campeonato, dos campeonatos, e aí lá você vê o que foi de melhor que se conseguiu. Agora a dificuldade, elas vão aumentando. Hoje, como a gente está feliz com todos esses números, o fracasso e o sucesso andam juntinho, cara, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver as conquistas, vão vir as críticas, e você tem que saber diferenciar tudo isso, né? Agora, tem que valorizar o que a gente está fazendo e continuar sempre tentando melhorar, porque daí a chance da gente sair vencedor, elas aumentam. Outra marca que o treinador atingiu no comando do Atlético foi de 200 jogos como treinador da equipe, onde em 2013 conquistou o maior título do clube, que foi a conquista da Copa Libertadores da América. Cuca fala desta marca recheada de números positivos. Para mim é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, e dividir isso tudo com as comissões que me acompanharam e a família, né, que sempre está presente com a gente. Então eu não posso deixar de colocar esse pessoal junto desses 200 jogos no Brasil e no mundo. Não é fácil você fazer 200 partidas e com números bons igual a gente tem aqui, né? Deus abençoe que a gente possa ainda melhorar essa marca. O Atlético Mineiro, então, tem o desafio fora de casa no sábado para tentar igualar a marca de 2012 com a invencibilidade de 14 partidas. O adversário será o São Paulo às 9h no Morumbi. Com informações do Campeonato Brasileiro, Fred Júnior. Valeu, Fred Júnior, repórter da Rádio Web, que sempre participa conosco aqui dentro do Parada dos Esportes. 4h45, 4h46 agora. Deixa eu ver se o Valtencir já tá na ponta da linha para atualizar as informações. Tá no finalzinho do jogo lá no Canindé, entre Taubaté e Portuguesa e Taubaté. O Valtencir vem para atualizar as informações. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vera Júnior, grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, aqui do nosso Parada dos Esportes. Em termos de futebol de bola rolando, é isso mesmo, Vieira. 40 minutos do segundo tempo, Copa Paulista no Canindé, Portuguesa e Taubaté empatam por 1-1. A Portuguesa abriu o placar no primeiro tempo em um pênalti bem cobrado pelo atacante Lucas Douglas aos 45 minutos. A Lusa foi melhor na etapa inicial. No intervalo, o técnico do Taubaté, o ex-goleiro Douglas Leite, fez 2 alterações que surtiram efeito. O Taubaté reagiu e conseguiu uma cobrança de falta muito bem batida pelo atacante Cauê. Empatou o jogo aos 26 minutos, aliás, aos 20 minutos. E é claro que com o empate a Portuguesa passou a atacar, está jogando em casa, precisa do resultado, vem em crise, foi eliminada na Série D do Campeonato Brasileiro pelo Caxias. O técnico Fernando Marchiori é ameaçado por torcedores, acabou pedindo demissão. O time está sendo dirigido interinamente pelo assistente Fábio Totti, e a Portuguesa, que agora não tem mais a Série D do Campeonato Brasileiro, que era a prioridade do time, começa a investir as forças na Copa Paulista. Mas vai penando. Taubaté, ao empatar o jogo, ganhou confiança e por enquanto vai somando um ponto fora de casa, Vieira Júnior. Importante. E o outro jogo da rodada que está acontecendo agora, o São Caetano vai perdendo em casa para o Atibaia 1-0, meio que previsível, né, Valtenzi? Esse São Caetano não vai para lugar nenhum, né? É um time que foi reformulado, adquirida, entre aspas, né, futebol empresa, por um novo presidente, partindo de um trabalho do zero em diante. Mas o Atibaia, o gol no primeiro tempo também foi de bola parada, uma cobrança de falta muito bonita do Rafael Rosa, lateral esquerdo, aquelas da meia direita por cima da barreira, no ângulo, chute forte. Aliás, Vieira, temos visto poucos gols de falta na elite do futebol nacional, mas pelo menos nesta tarde de Copa Paulista, 2 gols muito bonitos e muito parecidos.
da meia direita com o pé esquerdo por cima da barreira, chute forte, bola entrando no ângulo. No gol do Taubaté, o goleirão que já foi do São José, o Tomazella, teve uma passagem pela Águia, saltou, mas não tinha jeito. E no gol do Atibaia contra o São Caetano no primeiro tempo, o goleiro só olhou, porque não tinha mais nada para fazer mesmo, viu, Vieira? Faz parte. E você falou bem, Valtenci, a gente tá carente de cobradores de falta. Antigamente a gente tinha alguns aí interessantes, hoje em dia não dá para dizer, né? Um cobrador assim aqui no Brasil, que você fala, esse cara aí tem cheiro de gol. Pode até não fazer, faz parte, porque não vai acertar todas. Mas assim, é um cara que vai preocupar o goleiro. Hoje em dia, qualquer um bate lá, o cara manda a bola lá na arquibancada e tá tudo certo, né, Bavi? Ou então tem aquela jogadinha ensaiada, né? Que um toca pra cá, o outro rola pra trás, o outro finge que chuta e o outro chuta mal, né, Vieira? Tem essa também, né? É uma dureza, Valtenci. Mas, ô Valtenci, hoje nós temos o Pergunte ao Valtenci. Antes disso, tem mais alguma coisa pra atualizar do esporte da nossa região? Lembrando o seguinte, Vieira, como agora vem aí a liberação gradativa de público nos estádios, né, anunciada pelo governo paulista a partir do dia 5 de outubro, torcedores do São José futebol feminino devem ficar ligados, porque algumas partidas do Campeonato Paulista serão realizadas depois dessa data, e justamente nessa data, no dia 5 de outubro, uma terça-feira, o Martins Pereira, que tem sido a casa provisória do Atibaia na Copa Paulista, terá um jogo. E o Atibaia receberá o rival do São José, o Taubaté. Então não sei se vão abrir o estádio para 30% da capacidade. Hoje, oficialmente, o Martins Pereira tem 15 mil lugares para torcedores confortavelmente sentados, coisa e tal. Um terço de 15 mil lugares, 30%. A gente já vê aí, Vieira, que já vai para 3 mil pessoas, né? Será que vão abrir o Martins Pereira? Vamos esperar. Vamos aguardar. Valtenci Vicente, mais alguma informação? Bom, lembrando que no vôlei, amanhã, sábado, 18 horas, mais um jogo do Farmacon de Vôlei São José, time que está fazendo um excelente campeonato paulista, mantendo a competitividade trazida do Itapetininga, que era o time do Itapetininga no ano passado, vindo agora para São José dos Campos, e amanhã, recebendo o Atibaia, vai à quadra como favorito. Então, provavelmente, o time joseense manterá a liderança do Paulista e já antecipou classificação às semifinais, o que é muito bom, chegando numa cidade e já conquistando aí resultados expressivos. Quando chega um time novo e só apanha, só dá vexame e vem com aquela conversa que está em fase de adaptação, né, Vieira? Vá lamber sabão. Pelo amor de Deus, né? Valtencir Vicente, então vamos para o Pergunte ao Valtencir? Podemos ir. Já terminou aí lá no Carindé? Não, 45 minutos, última volta do ponteiro. Por enquanto, Portuguesa 1, Taubaté também 1. Não vi a placa de acréscimos ainda, viu, Vieira? Muito bem, então vamos primeiro a primeira pergunta do Pergunte ao Valtencir e depois eu pergunto o placar no Carindé e você informa desse jeito que ficou bom demais, hein, Valtencir? Então vamos lá, meu caro Edson Ramiro, pergunte ao Valtencir. Parada dos Esportes. Pergunte ao Valtencir. E a primeira pergunta de hoje vem dele, o Márcio Henrique Chinho, popular professor Chinho, professor de Educação Física, fez aniversário esses dias. Um abraço, viu, Chinho? E ele vai perguntar pra você, Valtencir, ouve aí. Sou o Márcio Henrique, de São José dos Campos. Queria perguntar pro Valtencir se um técnico como o Silvinho, que estudioso, esteve com os melhores, fazendo estágio com os melhores, quando assume um time grande como o Corinthians, que ele tem essa teoria toda que ele aprendeu aí, você acha que ele consegue pôr na prática isso ou fica muito difícil? Obrigado, hein, Valtencir? Abraço. Poxinho, grande abraço. Acho que sim, viu? Porque é o seguinte, né? A gente lembra que o Silvinho assumiu, o Corinthians estava muito mal e já vinha recebendo o Silvinho pressões, coisa e tal. E aí ele recebeu jogadores mais experientes, esses aí que chegaram, Renato Augusto, Juliano, agora mais recentemente o William e tal, e o time deu uma melhorada. O Corinthians entrou numa briga por zona de Libertadores da América. E agora penso eu que, por enquanto, esses jogadores ainda estão buscando melhor condicionamento, não só físico, mas também em termos competitivos. Deu para ver no jogo contra o América que de vez em quando o desentrosamento atrapalhava algumas tentativas de jogadas. E, por exemplo, o Renato Augusto claramente fora de ritmo. Então entendo o seguinte, que o Silvinho
pelo que foi como jogador, por ter trabalhado com técnicos experientes, por conhecer bem a casa, o Corinthians, ele tem realmente condições de decolar. Agora, se começar a perder, como por exemplo, perde aí no sábado para o Palmeiras, aí a pressão vai aumentar e se o técnico não tiver realmente controle, ele se perde na curva, aí fica difícil. Perfeito. 4h53, placar no Canindé. 47 minutos do segundo tempo, persiste o marcador de 1-1. A Portuguesa perdeu uma grande chance e o Taubaté depois também vira. Público pagante no Canindé. Veja aqui umas 10 pessoas sentadas, provavelmente dirigentes, participantes das duas delegações e alguém que tem uma carteirinha boa, viu, Vieira? Tem produtora lá, andando no Canindé ou não? Mas acredito que sim, Vieira. Afinal de contas, sem uma boa produção, o trabalho de transmissão fica comprometido, viu, Vieira? Boa, Valtenci, você é ótimo. 4h54, vamos para a segunda pergunta do dia, que vem direto de Jacareí, é o Paulo Esquévano, é isso mesmo? Paulo Esquévano pergunta pra você. O Chagas mandou aqui como Paulito, deve ser íntimo do Chagas Júnior. O Paulito pergunta pra você, Valtenci. Olá, Valtenci, meu nome é Paulo Esquévano, falo de Jacareí e queria saber de você se você acha que o esporte no Vale do Paraíba é refém dos governos municipais. Você não acha que deveriam buscar mais patrocínios na iniciativa privada? Boa tarde e obrigado. Ô Paulo, grande abraço, boa tarde, prazer falar com você. Eu entendo o seguinte, que há a necessidade de uma dependência, pelo menos inicial. Por exemplo, neste momento aqui em São José dos Campos tem um time novo de vôlei competitivo, que joga o Campeonato Paulista, vai jogar a Superliga, e ele veio para cá porque ele recebeu ginásios. Um mais simples para poder treinar, para ter como base ali de seu centro de treinamentos, e um outro grande, que pode ser aí a Nova Arena, poderá ser o Teatrão, para jogos importantes. Então entendo que o poder público deve sim ser parceiro, cedendo instalações para que o time possa disputar grandes competições. Aliás, são instalações públicas que, se o time vingar ou não vingar, for embora ou mudar de endereço, esses espaços continuarão para a cidade e para a população local. Então, entendo que é importantíssimo, sim, esse trabalho de parceria. Mas aí vai muito de quem procura trazer esses investidores, né? Porque, por exemplo, o São José Futebol Feminino hoje paga um preço enorme por ter sido tricampeão da Libertadores. Hoje, por mais que o time jogue, nunca vai ser como antes. Estará sempre sendo cobrado como era. Então, eu acho que quem parte para um projeto arrojado tem que fazer isso mesmo. Tem que começar com uma dependência, o poder público entrando com os espaços e o time, o seu grupo empresarial, diretivo, ter realmente capital e conhecimento para fazer acontecer. Senão não funciona de jeito nenhum. Perfeito, respondido. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Você, atenção você ouvinte, hein? Quer perguntar algo para o Valtencir? Mande a sua pergunta para a produção do Parada dos Esportes. 991588224. 991588224. Mande a sua pergunta em áudio. Faça que nem os nossos ouvintes, o Chinho e também o Paulo. Fala o seu nome, de onde você está falando e já chapuleta a pergunta. E não faz pergunta longa, faz pergunta rápida, objetiva, que nem os dois fizeram. E ela será colocada aqui no nosso Parada dos Esportes. É claro, ela vai passar pelo crivo da nossa produção, mas certamente, na grande maioria, ela vai entrar aqui dentro do nosso quadro Pergunte ao Valtencir. Agora 4h58, placar no Canindé, Valtencir. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais e ninguém ganhou. Português e Taubaté ficaram no 1-1, Vieira Júnior. Olha que espetáculo. Valtencir Vicente fazendo referências ao nosso querido Fiore Giliotti. Balão subindo, balão descendo, torcida brasileira. Que espetáculo, torcida brasileira. Que bela recordação, Valtencir Vicente. Numa época em que não havia transmissão de jogos pela televisão, eram raras as transmissões. O rádio tomava conta das transmissões do futebol e nas tardes de domingo, principalmente no interior, o Fiore Giliotti deitava e golava, viu, Vieira? E o Fiore era bom demais, né, Valtencir?
Ele tinha só um problema, ele era meio atrasado, né? Você já escutava de vez em quando a torcida gritando gol, ele ainda estava fazendo a bola sair da ponta direita para o meio, né, Vieira? Mas em termos de emoção, de qualidade de trabalho, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do rádio esportivo nacional, né? É um locutor romântico, Valtencir. Bateu é fogo, é gol, né? Espetáculo do nosso querido Fiore Gilhote. E tem outros que são conhecidos como Osmar Santos, Zé Silvério, que são em cima do lance, né? O cara grita gol antes da torcida vibrar, né? Mas faz parte, cada um com seus estilos e eram todos muito bons. O Osmar, o Silvério que ainda está na atividade e o Fiore que já nos deixou, está em outro plano. Mas Valtencir Vicente, 4h59, e aí, que temos mais para fechar a sua participação nesta sexta-feira? Bom, para dizer também, Vieira, que o futsal tem o São José esperando o Corinthians na segunda-feira, jogo pela segunda fase do campeonato estadual, depois no dia 5, na terça-feira da outra semana, e quem sabe aí, né, com o ginásio aberto, porque vai coincidir justamente com essa data de abertura de jogos aqui em São Paulo para o público, isso para os estádios, não sei se para os ginásios virão também as mesmas diretrizes, e depois no dia 5 haverá um jogo contra a Intelli, que agora é de Santo André, a ex-Intelli de Orlândia, de São Carlos, do Mundo, agora Intelli de Santo André, jogo pela última rodada da Liga Nacional, Vieira Júnior. Perfeito, meu caro Valtencir Vicente, a produtora tá bem? Ah, bem, tranquila, desejo a você um bom final de semana e disse que não vê a hora de poder ir ao estádio para se manifestar daquele jeito que você conhece, viu, Vieira? Ah, ela pega na canela da bandeirinha, né, Valtencir? Ela fica lá só esperando o bandeirinha erguer de forma errada o seu instrumento e ela vai lá dar uma mordida na canela, não é isso? É, e xinga quando a bola chega num jogador assim do tipo Léo Natel, viu, Vieira? Que coisa. Valtencir, um grande abraço pra você, dê um beijo na produtora, bom final de semana e até segunda, hein? Grande abraço também, Vieira Júnior, eu fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br, até segunda-feira. Até, grande abraço, Valtencir Vicente, e com a participação dele, coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, com os trabalhos técnicos dele, Edson Ramiro, tá desesperado porque viu o repórter CBN, e eu então me despeço, grande abraço pra você, repórter CBN na agulha, até segunda, tchau, tchau. Repórter CBN.